de Paulo Setúbal, a Marquesa de Santos, capítulo 14, A Noite da Agonia. Abriu-se a Assembleia Constituinte. Antônio Carlos foi o primeiro a subir à tribuna. Calmo e rigoroso, fez o histórico dos acontecimentos e propôs, ao terminar, que se mandasse uma deputação à Sua Majestade a fim de rogar ao governo que comunicasse à Assembleia a razão daqueles estranhos movimentos militares. Seguiram com a palavra, apoiando a ideia, vários deputados. O último a falar foi Martim Francisco. No momento em que o ex-ministro discursava, chegou à mesa, com surpresa da Assembleia, inesperado ofício do ministro do Império. O orador interrompeu o discurso. O secretário, em meio a pesado silêncio, lê o ofício. O ministro, por ordem de Sua Majestade, comunicava à Constituinte que os oficiais do Exército, queixando-se de insultos sofridos na sua honra, faziam sentir à Assembleia que não toleravam a falta de decoro com que a augusta pessoa do imperador era tratada por certos redatores de periódicos e seu incendiário partido. Grande tumulto. Os oradores sucedem-se na tribuna. Discute-se violentamente o ofício. Às 15h, depois dos mais encarniçados debates, tomou-se, afinal, a deliberação de também oficiar ao governo. Redigiu-se a resposta. Era altiva e áspera. Dizia, secamente, que os deputados ignoravam quais eram os insultos, quais eram os redatores de periódicos, qual o partido incendiário. Partiu às pressas um correio para São Cristóvão e a Assembleia, reunida em sessão permanente, esperou. Foi então que aqueles homens, naquele momento de angústia, deixaram na história belo exemplo de coragem. Que situação constrangedora! De um lado, o imperador, com seus canhões, decidido a toda violência. Do outro lado, um punhado de homens, sem uma arma, decididos a todo sacrifício. Por isso, aquela noite inteira, noite incerta, de inenarrável aflição, que a posteridade denominou com tanta justeza a noite da agonia, foi, para todos os deputados, naquela cruel expectativa,
um desafiar de alarmas e de sobressaltos. Chegou, pela madrugada, a resposta do governo. Era de chocante rudeza, clara e sem rodeios. Os periódicos de que se queixavam os militares eram o Tamoio e o Sentinela. Os redatores e chefes do Partido Incendiário eram o senhor José Bonifácio de Andrada e Silva, o senhor Martim Francisco Ribeiro de Andrada e o senhor Antônio Carlos Ribeiro Machado. Ia rompendo o dia. Os partidários de José Bonifácio viram então, bem claro, a delicadeza da situação. Não se tratava mais do caso Pamplona. O caso Pamplona era assunto morto. Agora, só se tratava dos Andradas. O governo queria expulsá-los da Constituinte. Foi isto o que se deduziu da resposta. Foi isto o que o governo, logo depois, mandou dizer, oficialmente, no próprio recinto da Assembleia. Mas os deputados resolveram não abandonar os Andradas. Sustentariam, custasse o que custasse, a causa do patriarca. Nicolau Vergueiro, apesar da angústia da situação, sugeriu, e foi unanimemente aprovado, que a Assembleia, usando dos seus direitos, exigisse a vinda imediata do ministro do Império à Constituinte. Havia urgência de explicações verbais. Partiu, incontinente, novo correio para São Cristóvão. Às 11 horas, no Terreiro do Paço, ecoa o estrépito de uma sege. O clarim reboa seco. A porta da Assembleia clama alguém com entorno. O senhor ministro do Império! Francisco Vilela Barbosa, o futuro Marquês de Paranaguá, hirto e solene, com o seu fardão bordô, com o seu chapéu de bico, com a sua espada dourada, penetra vistosamente na Assembleia. Um deputado, quebrando o silêncio, grita com ênfase: aqui, na Assembleia, não há necessidade de espada. O ministro que deixe fora a sua. Mas Vilela Barbosa, sem se perturbar, sorridente e fino, respondeu com uma frase de efeito: esta espada não é para ofender a augusta Assembleia. É para defender a minha pátria. Posso, portanto, entrar com ela. E Paranaguá, o homem que Dom Pedro escolhera para presidir o gabinete, a figura mais em foco naquela tormenta agitada, dirigiu-se emproadamente à mesa do presidente. Foi então
debaixo de um silêncio absoluto, que começou o interrogatório. No entanto, minutos antes da chegada do primeiro-ministro, o porteiro da Assembleia aproximou-se discretamente do velho Andrada e, em voz baixa: "Está uma pessoa do Paço em casa de Vossa Excelência e quer falar-lhe em particular. É negócio urgente." "Pessoa do Paço? Em minha casa?" E, intrigado: "Quem é que trouxe esse recado?" "O Corta-Orelha." José Bonifácio saiu imediatamente. Tomou a sua pobre sege de boleia, mandou tocar às pressas para o Rócio. Em casa, ao penetrar no seu gabinete, o Andrada não pôde reprimir um gesto de surpresa. Oh! E que, diante do patriarca, luminosa e clara, sorria a favorita de Dom Pedro I. "Vossa Senhoria? Senhora Dona Domitila?" "Eu mesma, senhor conselheiro. Mas não se assuste. Poucas palavras, bem rápidas, decidem o negócio que me traz à sua casa." E Dona Domitila de Castro, sem perda de tempo: "Senhor conselheiro, a sorte da Assembleia Constituinte está nas mãos de Vossa Excelência." E, fitando bem nos olhos com desassombro: "Se Vossa Excelência quiser salvá-la e, ao mesmo tempo, se quiser salvar os seus amigos e a si próprio, só há um caminho a seguir. Um só. E é este: fazer uma aliança comigo. Não quero, como brasileira, assistir à queda do partido de Vossa Excelência e à vitória do partido português. Por isso, sou eu quem vem espontaneamente oferecer a minha aliança a Vossa Excelência. Aceite-a, senhor José Bonifácio. É o quanto basta para que Vossa Excelência, de amanhã em diante, seja novamente o dominador do Brasil. Vamos, conselheiro, não hesite, estenda-me a sua mão e, com esse gesto, faça triunfar a sua causa." José Bonifácio ouviu, perplexo, a proposta da sua grande inimiga. Sabia perfeitamente, mais do que ninguém, que aquela coligação, a dele com a Domitila, seria a arma decisiva para esmagar os seus detratores políticos. Mas aquilo o repugnou. Era indigno dele. E, desdenhoso, a fronte erguida, com os seus formosos cabelos brancos, o ancião respondeu sem hesitar: "Vossa Senhoria enganou-se. Eu e os meus amigos defendemos uma causa sagrada. É a nossa causa, que é a causa do Brasil. Não carece de auxílios dessa laia." Por sua vez,
fitando-a bem nos olhos, com esmagadora arrogância: saiba, Vossa Senhoria, Senhora Dona Domitila, que eu prefiro, mil vezes, cair vencido e esmagado a coligar-me com gente de sua igualha. E bateu palmas. A favorita mordeu o lábio. O corta-orelha, ao som das palmas, surgiu à porta. José Bonifácio ordenou ríspido: esta senhora quer se retirar. Vá acompanhá-la até a sege. Dona Domitila mediu o patriarca de alto a baixo. Toda ela dardejava cólera e exclamou, ameaçadora e terrível: dentro de 2 horas, senhor conselheiro, Vossa Excelência saberá o quanto lhe vai custar o seu ultraje. Com um meneio orgulhoso de cabeça, luminosa e clara, a favorita de Dom Pedro, num farfalhar de sedas, partiu, indignada, a caminho de São Cristóvão. Na quinta, estava reunido o conselho. O Marquês de Paranaguá, de volta da Constituinte, acabara de narrar ao imperador, detalhadamente, tudo quanto se passara na Assembleia. E Dom Pedro, cruzando os braços: mas afinal, senhor Vilela Barbosa, esses deputados não compreendem que eu quero a exclusão dos Andradas da Constituinte? Vossa Senhoria não disse as coisas claras, bem claras? Disse, majestade, disse com todas as letras. Mas que quer, Vossa Majestade? Os homens se fazem de desentendidos. Ou antes, os homens entendem tudo muito bem, mas o que querem é sustentar a causa dos Andradas. Nesse caso, meus senhores, só há um remédio: é assestar bocas de fogo contra o terreiro do Paço e varrer à bala esses torrões. Não há outro caminho. E a andar de um lado para outro, não há outro caminho. É dissolver a Constituinte. Caiu súbito silêncio. Dissolver a Constituinte. Ninguém ousava uma palavra. Nisto, abrindo a porta, surgiu, em pleno conselho, a senhora Dona Domitila de Castro. Vinha opressa, muito pálida, trazendo na cintura um grande ramo de café. E enérgica, a voz vibrante, toda incitamento: senhor Dom Pedro, a Assembleia inteira foi arrastada por José Bonifácio. Todos os deputados estão contra Vossa Majestade. É preciso dissolver a Constituinte. E não há tempo a perder. É preciso dissolver aqueles arruaceiros antes que eles levantem o povo contra Vossa Majestade. Dom Pedro, diante daquela rajada impetuosa, sacudiu
a hesitação que o perreava. Virou-se bruscamente para os circunstantes. Meus senhores, a cavalo e a postos. Ergueram-se todos. Então, num gesto dramático, Dona Domitila, arrancando da cintura o seu verdejante ramo de café, adornou com ele o chapéu do imperador. Que seja este o emblema dos bons brasileiros, que triunfe com ele a causa do imperador. Dom Pedro, à frente dos canhões e da soldadesca, esporeando seu enfunado genete, partiu a caminho da Assembleia Constituinte. Os deputados continuavam em sessão permanente. Esperavam o desfecho dos acontecimentos. A situação era dolorosa. Que fazer? Eis que, em meio à ansiedade, ecoa súbito rufar de tambores. Partiu de todos os lados um grito só. Tropa! Instantes após, sob o comando do Major Moraes, o esquadrão de São Paulo, que o povo apelidara chistosamente o Esquadrão da Domitila, postava-se em frente à Constituinte. Os soldados estenderam-se em linha de combate. Os artilheiros assestaram os seus canhões. E o Major Moraes, com o seu ramo de café, galopou ufano para a Assembleia. Martim Francisco estava com a palavra e exclamava: Daqui só iremos, senhor presidente, para onde a Força Armada nos mandar. O nosso lugar é este. É aqui que devemos deliberar. O senhor Antônio Carlos, se nos for permitido deliberar. O senhor Lopes da Gama, eu creio que nem podemos deliberar, estamos cercados. O senhor presidente, enquanto estivermos cercados, seguramente não podemos deliberar. Foi quando Major Moraes assomou à porta da Assembleia. Solene, empenachado, metido no seu uniforme de calção vermelho, passou às mãos do secretário, que fora recebê-lo, o decreto de Sua Majestade. E ali, debaixo de um silêncio de morte, com todos os deputados de pé, como se compreendessem bem que estavam vivendo um notável momento histórico, o secretário leu, com pausa, gravemente, este célebre decreto. Havendo eu convocado, como tinha direito de convocar, a Assembleia Geral e Legislativa, a fim de salvar o Brasil dos perigos que lhe estavam iminentes, e havendo dita Assembleia perjurado ao tão solene juramento que prestou à nação de defender a integridade do imperador, sua independência
e minha dinastia, hei por bem, como imperador e defensor perpétuo do Brasil, dissolver a mesma Assembleia. Grosso sussurro de ironia perpassou pela Assembleia. Vários deputados pediram a palavra. O senhor Alencar? Não sei para que pedir a palavra. O senhor Antônio Carlos? Nós já não temos mais o que fazer aqui. Então, diante das baionetas, debaixo daquela ostentosa coação, os deputados, um por um, começaram a abandonar o recinto. Os dois irmãos Andradas saíram juntos. Na rua, ao pisarem a calçada, o Major Moraes deteve-os. Estão presos. Antônio Carlos, ouvindo a ordem, virou-se para um formidável canhão, ameaçadoramente assestado contra a Assembleia, tirou o chapéu e, com um gesto largo, saudou-o numa reverência. Respeito a Sua Majestade, o Imperador. Foram ambos detidos. Faltava, porém, José Bonifácio. O Major Moraes, tornando-se para o oficial a seu lado, deu-lhe uma ordem enérgica. O oficial fez continência e partiu a galope. Momentos depois, na sua pobre casa de moradia, o velho Andrada, o patriarca da independência do Brasil, era preso sumariamente. Conduziram-no como se fosse um criminoso qualquer para a fortaleza da Laje. Aí, numa enxovia imunda, sobre o roto pedaço de tapete, o nobre ancião, branco e venerando, dormiu a primeira noite da sua queda política. Os inimigos dele, que eram os triunfadores do dia, rejubilaram-se fragorosamente com esse feito. Mas a pátria, a alma do Brasil, soluçante e desgrenhada, passou aquela noite inteira junto ao cárcere do Paulista, chorando essa ingratidão inominável. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!